Nesse vídeo, a gente vai comentar sobre a difusão da inovação. Então, veja só esse termo, difusão. Né? Então, basicamente, a gente tem 5 atributos que estão relacionados com a difusão da inovação. O que seria isso? São 5 parâmetros, são 5 atributos que você tem que prestar atenção, porque eles vão ditar as regras da velocidade com que uma inovação vai ser assimilada, vai ser implementada pelos clientes, pelos usuários, pelas pessoas. Tá? Quais seriam esses 5 atributos? Eles são a vantagem relativa, os valores, normas e experiências dos usuários, a complexidade, a testabilidade e a observabilidade. A gente vai ver no detalhe o que é cada um desses 5 atributos, mas é importante que você saiba que, se você está desenvolvendo um novo projeto, um novo produto, um novo serviço, ou uma empresa, e você está buscando por ser inovador de forma sistemática, você deve observar esses 5 atributos, porque eles vão ditar a velocidade com que a tua inovação vai ser aceita ou não. Então, se você quiser agilizar, e você deve buscar por agilizar a implementação das tuas inovações, você vai ter que trabalhar em um desses atributos. Vamos ver eles com mais cuidado. O primeiro deles é chamado de vantagem relativa. Então ele engloba o preço e o desempenho. Esse é muito simples de entender. Quando surge um novo produto ou serviço que é muito melhor do que você tinha anteriormente, é óbvio que isso vai favorecer com que aquela inovação seja assimilada rapidamente. Então aqui tem uma figura de um computador de mesa, daqueles bem antigos, que às vezes não usavam nem o Windows ainda como sistema operacional, né? Ele utilizava ali um MS-DOS, por exemplo, e você tem um notebook mais atual. É óbvio que esse notebook tem uma vantagem relativa muito grande em relação ao anterior. Mais capacidade de memória, ele é portátil, ele é mais elegante e muitas vezes mais barato, inclusive, né? Preço também, né? Se você consegue fazer, e a gente deu uma olhada nisso na inovação de processos, se você consegue fazer o mesmo produto, só que usando processos diferentes que acabam por baratear teu produto final, você tem uma vantagem relativa muito grande. Você está oferecendo a mesma solução para o teu cliente, mas a um preço muito mais convidativo. Então, essa vantagem relativa, você tem um produto melhor, você tem um produto que tem um desempenho melhor, um preço muito melhor, é óbvio que isso vai favorecer com que a tua inovação seja difundida mais rapidamente, tá? Acho que é bastante simples entender a questão da vantagem relativa. Segundo, valores, normas e experiências dos usuários. Então, esse critério aqui, esse atributo, está relacionado aos valores que as pessoas têm e às experiências que as pessoas já tiveram e estão tendo. É, se você pensar, por exemplo, alguns valores que mudaram drasticamente na sociedade. No começo do século XX, não se sabia que fumar fazia mal. Então as pessoas fumavam porque achavam aquilo elegante, porque tinham prazer ali no ato de fumar, e ninguém falava dos efeitos nocivos do cigarro porque ele não era conhecido. Hoje é completamente diferente, os valores da sociedade mudaram muito. Hoje todo mundo sabe que o ato de fumar é prejudicial à saúde. Se você vai fumar ou não vai, é uma questão pessoal de cada um. Mas é sabido isso. Então, como o valor mudou, existe uma dificuldade muito maior da indústria tabagista hoje difundir novos produtos no mercado. Né? Eles tiveram um boom ali no século XX, na primeira metade do século XX, e depois que começaram a surgir estudos mostrando que aquilo fazia mal, as coisas mudaram. Hoje as pessoas estão muito preocupadas, ou tem muitas pessoas preocupadas com questões relacionadas a meio ambiente, por exemplo, sustentabilidade ambiental, coisa que não tinha antes. Então, se um determinado produto é, por exemplo, amigável ao meio ambiente, talvez isso esteja muito alinhado com os valores de algumas pessoas e por isso ele vai se difundir mais rapidamente. Outros valores sociais, né? Por exemplo, alguns movimentos aí cresceram, ganharam muita força nos últimos anos, né? É, por exemplo, vegetarianismo, o pessoal que fala do veganismo, que eu não estou defendendo, não estou advogando a favor nem contra nenhum desses movimentos. Estou só comentando o que existe hoje, que era diferente. Alguns anos atrás, você vai concordar comigo que esses movimentos ganharam força nos últimos anos. Então, por causa desses novos valores que muitas pessoas têm, isso é claro que vai afetar a determinadas inovações relacionadas a esse mercado. E assim como outros valores sociais também. Trago um exemplo aqui, ó. O serviço de internet banking só foi bem aceito depois que os clientes já estavam habituados com os caixas eletrônicos. Isso tem a ver com a experiência do usuário também. Você só usa ali, você acessa a tua conta bancária através do celular e sente-se confortável para fazer um TED, por exemplo, ou para pagar uma conta, porque você já estava acostumado a mexer sozinho no teu caixa eletrônico. Basicamente, você tinha uma solução de alguns anos atrás, ainda existe hoje, né? Mas tem sido cada vez menos utilizado. Eu mesmo raramente vou num caixa eletrônico hoje em dia,
que era o seguinte, você tinha um autoatendimento, você chega ali naquela cabine, você coloca teu cartão e faz as operações que você quer. Então, como o usuário já estava acostumado a se autoatender, é, ao invés de você ir numa máquina, numa cabine dentro de uma agência bancária, você poder fazer esse mesmo autoatendimento usando o aplicativo de celular no conforto da sua casa, é claro que é bem mais confortável. Então não foi uma inovação difícil de ser aceita. Foi fácil as pessoas migrarem desse caixa de autoatendimento para você utilizar a internet banking. Agora, foi muito mais difícil as pessoas, isso você vai ver muito claro na geração dos nossos pais aí, estavam super acostumados a ir no banco para fazer tudo. Daí você tinha que conversar com o gerente da tua conta. Ah, eu quero fazer uma transferência. Você tinha que ser atendido por alguém para poder conseguir fazer essa transferência ou pagar algumas contas. Então, para você sair desse modelo que você era atendido por um ser humano, por uma pessoa que está lá, para você fazer seu autoatendimento, foi um abismo muito maior do que você sair desse modelo para chegar até esse aqui do Internet Banking. Tá? Então veja, por quê? Porque nesse primeiro salto, então, agência bancária com as pessoas para autoatendimento, as experiências, os valores mudaram muito e isso fez com que essa inovação fosse implementada vagarosamente. Agora, como você já tem uma experiência parecida, migrar para um modelo de internet banking não foi um passo tão grande assim e essa inovação foi implementada de uma maneira mais rápida, tá? Então, quando você está propondo algo, às vezes algo que é inovador demais, diferente demais daquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer, você pode ter um problema de difusão da tua inovação, né? Ela ser implementada mais lentamente, porque está muito distante daquilo que as pessoas conhecem, tá certo? Então, as experiências, os valores e as normas, né, dos usuários são importantes para ditar o ritmo da inovação. O próximo atributo é a complexidade. Então, o próprio nome já diz, né? É a percepção sobre a dificuldade de se entender ou utilizar um produto. E aqui tem uma figurinha ali dizendo user-friendly, né? E um homem aqui dando mão ao computador, né? Então, user-friendly é amigável ao usuário. Então, o que quer dizer isso? Veja que quando você tem um sistema muito fácil de ser usado, ele é claro que vai ganhar o mercado mais rapidamente. Se você para pensar na experiência ali do usuário, questões de complexidade, por exemplo, de redes sociais como o Instagram, você vê que é muito fácil utilizar o Instagram, é muito fácil você utilizar o Facebook, é muito fácil você utilizar a grande maioria dos serviços do Google. Tanto é que é fácil que todo mundo utilize. Né? Sem demérito nenhum, mas eu sempre brinco assim em sala de aula, até minha avó tem uma conta no Facebook. Então veja, se mesmo uma senhora de 80 e poucos anos consegue mexer naquele sistema, uma pessoa que não nasceu nesse meio digital igual muitos de nós nascemos, é porque realmente é fácil de usar. E por ser tão fácil de usar, é intuitivo, né? Você arrasta as coisas com o dedo, você quer aquilo ali, você vai ali, aperta em cima e você tem aquilo. A complexidade é baixa e isso aí se difundiu muito rapidamente. Agora, às vezes você tem uma solução muito boa para um determinado problema, ou que tem várias vantagens, mas ela é complexa e aí ela demora a ganhar o mercado. Um exemplo legal é o Linux, né? O Linux é um sistema operacional que surgiu lá para rivalizar com o Windows há vários anos atrás. E ele nunca foi tão amigável de mexer igual o Windows, né? E talvez por causa disso não tenha popularizado, mesmo que o Linux seja uma plataforma aberta, né? O Windows você tem que pagar por isso. Mesmo assim, ele não conseguiu abocanhar a fatia de mercado nem comparado, nem chegando perto aos padrões do market share ali do Windows. Então, se você tem algo que é complexo de usar, complicado, isso vai reduzir, vai barrar o ritmo da difusão da tua inovação. O próximo é a testabilidade. Então, o que é testabilidade? É a habilidade, a capacidade de algo de ser testado. Então, o quanto mais fácil é você testar algo, se você está à tua disposição o teste de alguma coisa, é óbvio que isso aí vai provocar uma velocidade maior na difusão da tua inovação. A gente tem os chamados early adopters, né, os usuários pioneiros. Pode ser necessário testar o produto ou serviço antes de sua ampla aceitação. Eu coloquei uma fotografia aqui, na verdade é um print, né, de uma tela do serviço Amazon Prime. Então você tem aqui, ó, frete grátis limitado, entretenimento com o Amazon Prime. Aproveite, não sei o que, teste grátis por 30 dias. Então eles estão oferecendo um serviço que tem uma série de benefícios, falando assim para você testar por 30 dias. Então se eu consigo testar esse serviço ou produto, a testabilidade desse serviço é alta. E se eu consigo testar, é claro que isso vai contribuir para a difusão da inovação. Imagine se a Amazon tentasse vender o mesmo serviço, mas não permitisse ninguém fazer um teste antes. Você de cara já tem que pagar. Pô, a gente fica, é muito simples, você com certeza já sentiu isso também. Você fica naquela dúvida, não, será que esse serviço é bom? Eu não sei. Mesmo que seja um valor baixo, R$ 9,90 por mês, eu não vou
assumir uma conta mensal de R$ 9,90, quase R$ 10 por mês, sem saber do que se trata. Então veja como a gente recua nesse momento, se você não pode testar alguma coisa. A ideia da amostra grátis, que é super difundida e conhecida, nada mais é do que você trabalhar nesse atributo da testabilidade de um determinado produto. É uma aula experimental também, né? Por exemplo, eu quero, pensando em fazer pilates, por exemplo, ou quero fazer musculação. Você vai ver que as academias aí, elas sempre te dão uma amostra grátis, né? Que seria uma aula experimental. Não, vem um dia sem compromisso, você faz aqui um treino com a gente e você vê se gosta ou não. Ou seja, estão trabalhando, essas empresas estão trabalhando no atributo testabilidade para que uma determinada inovação seja mais facilmente aceita. E o último atributo que a gente vai trabalhar é o chamado observabilidade, é a capacidade de ser observado. Quanto mais observável é uma determinada inovação, é claro que ela vai ganhar o mercado também mais rapidamente. Eu coloquei duas fotografias aqui. Uma delas é a bicicleta Yellow, né? Com certeza você já viu essas bicicletas aí por aí. E elas tomaram as cidades muito rapidamente. Essa ideia não nasceu no Brasil, mas ela chegou no Brasil e ganhou as principais capitais brasileiras rapidamente. Então, a observabilidade é o grau em que os resultados da inovação são visíveis a outros usuários. É super chamativo. Veja que os caras aqui da Yellow foram muito criativos nesse sentido. Quando você enche a cidade com uma bicicletinha amarela dessa aqui e tem um monte de gente usando isso, todo mundo está enxergando isso aqui. Né? A primeira vez você olhou aquela bicicleta amarela, aí você olha a segunda, terceira, você pensa, pô, o que está acontecendo? Está todo mundo usando o mesmo modelo de bicicleta? E depois você vê elas enfileiradas, paradas, né, assim, em alguns pontos na cidade, e você entende que isso aí é uma empresa e trata-se de algo. Então veja, como todo mundo está enxergando aquilo, é muito observável essa inovação, ela se difunde rapidamente. O sem parar, que é essa tecnologia aqui de você passar por um posto de pedágio sem você ter que parar nele para fazer o pagamento do pedágio, também é muito observável. Quando você pega uma estrada, você vê muito claramente algumas pessoas passando rapidamente por ali. Então essa inovação foi implementada também rapidamente, porque a observabilidade dela era muito alta. Diferente agora, você imagina um produto, uma empresa que produz um determinado produto íntimo. Pela própria natureza do produto, aquilo ali só vai ser usado pelas pessoas no momento de intimidade delas. Então, isso tem uma observabilidade muito baixa. Talvez você vai ver um produto desses nos balcões de uma farmácia, por exemplo, sei lá, um sabonete íntimo, por exemplo. Mas você não vê as outras pessoas aplicando usando esse tipo de produto. Então, nesse tipo de produto, como a observabilidade é mais baixa, é claro que a velocidade da difusão dessa inovação tende a ser mais baixa também. Agora, por que é importante a gente estudar esses 5 conceitos? Né? Porque isso aqui fica muito teórico, assim. O importante é você saber que esses conceitos existem, porque quando você está desenvolvendo um projeto novo, quando você está querendo lançar um produto novo, um serviço novo, pare para pensar. Eu estou observando esses 5 critérios, o que eu poderia fazer em cada um deles para melhorar a velocidade da implementação da minha inovação? Acho que esse é o grande conhecimento útil dessa aula, é você conhecer esses conceitos para que quando você vai implementar uma inovação, você conseguir trabalhar em cima deles, verificar que pontos podem ser melhorados de acordo com esses atributos e assim garantir que a tua inovação vai ser assimilada pelas pessoas mais rapidamente.